Há muito tempo, um enorme meteorito se chocou contra a Terra com um terrível poder destrutivo. Ele era várias vezes maior do que aquele que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Felizmente, não havia vidas que pudessem ter sido ceifadas, caso contrário, teria sido uma verdadeira catástrofe. Agora, os cientistas acreditam que ele deixou uma enorme pegada. A enorme cratera de impacto na Antártica, que é maior do que todo o estado de Nova York. O local também apresenta uma anomalia gravitacional em Wilkes Land. No início, os especialistas notaram algo estranho ali quando mediram a gravidade da Terra nessa região. Um estranho buraco gravitacional ou uma anomalia gravitacional negativa. Mais tarde, com uma tecnologia melhor, descobriram algo ainda mais estranho. Havia uma anomalia de gravidade positiva dentro do buraco, um ponto onde ela é mais forte. Esse tipo de estrutura, chamada de MASCON, abreviação de concentração de massa, geralmente aparece em locais onde rochas espaciais gigantes ou meteoritos colidiram com o planeta. Quando isso acontece com força suficiente, perfura a crosta terrestre e sacode o manto abaixo, que pode se erguer e deixar para trás um tampão superdenso de material, o que causa uma gravidade mais forte bem no centro da cratera. É algo parecido com um donut gelado, com gelo preenchendo a lacuna e um centro denso surgindo por baixo. Em 2018, os cientistas usaram técnicas avançadas de escaneamento para estudar e mapear o impacto do meteorito Wilkes Land com mais detalhes do que nunca. Eles viram que não se tratava de um círculo perfeito, mas sim de um formato de U, e a parte norte parecia ter sido quebrada por algo. Isso possivelmente aconteceu quando a Austrália se separou da Antártica há cerca de 35 milhões de anos. Alguns cientistas acham que ainda hoje é possível ver partes da cratera no sul da Austrália. Essa pista também corrobora a ideia de que o buraco gigante sob a Antártica se formou antes de os continentes se separarem. Existem diferentes ideias sobre o que criou essa estranha formação. Alguns dizem que poderia ser um vulcão, um vale erodido ou até mesmo uma bacia sedimentar, que é um local onde os sedimentos se acumulam ao longo de milhões de anos. Mas muitos cientistas agora acreditam que a explicação mais provável é o impacto maciço de um meteoro. Foi possivelmente um dos maiores que já atingiram a Terra. Um estudo de 2015 chegou a estimar a idade da cratera, pois seu tamanho corresponde ao do tipo de rochas espaciais que se chocaram com a Terra entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. O impacto do meteorito Wilkes Land foi tão poderoso porque o meteoro que o causou poderia ter até 48 quilômetros de largura. E isso é 4 a 5 vezes mais largo do que o meteoro Chicxulub, que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Mesmo esse foi suficiente para causar destruição maciça com incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis e um colapso climático que eliminou cerca de 75% de toda a vida existente. Portanto, de certa forma, foi uma sorte que o meteorito que nos deu a cratera gigante sob a Antártica tenha chegado em uma época em que havia apenas micróbios e nenhuma planta ou animal. Ele não causou extinção em massa nem deixou para trás carvão de incêndios antigos, mas pode ter mudado o planeta inteiro. Ainda assim, os cientistas não colocaram o mistério da anomalia de Wilkes Land nos arquivos resolvidos. Como a cratera está enterrada profundamente sob a espessa camada de gelo da Antártica, é difícil estudá-la de perto. Os especialistas dizem que ainda não podemos descartar as outras ideias, mas se a teoria do meteoro estiver correta, a cratera Wilkes Land poderá ser a maior de impacto conhecida no planeta. Até o momento, esse título pertence a outra concorrente, a cratera de Vredefort, na África do Sul. No momento, ela tem cerca de 159 quilômetros de largura, o que é enorme, mas não tão larga quanto a de Chicxulub, no México, com cerca de 180 quilômetros de largura. Mas a de Vredefort costumava ser muito maior, com cerca de 249 a 280 quilômetros de largura, antes que o tempo e a erosão a desgastassem. Isso significa que, embora o impacto de Chicxulub tenha sido impressionante, o de Vredefort foi provavelmente ainda mais poderoso, o maior que conhecemos que atingiu a Terra. De acordo com um estudo mais recente, esse asteroide tinha de 20 a 25 quilômetros de largura e pode ter atingido a Terra a uma velocidade de 72.420 a 90.120 km por hora.
Isso é importante para a ciência, porque conhecer o tamanho real desse impacto nos ajuda a construir modelos melhores para entender a geologia daqui e como os impactos gigantes moldam os planetas, mesmo além do nosso. A medição de crateras antigas é realmente complicada. Ao longo de 2 bilhões de anos, a erosão desgasta as bordas e novas rochas se formam sobre elas. Foi isso que aconteceu com Vredefort. Agora, apenas pequenos pedaços da borda original da cratera são visíveis e o restante está escondido sob rochas mais novas. Para descobrir seu tamanho real, os cientistas estudaram minerais como quartzo e zircão encontrados ao redor de cada uma. Esses minerais ainda apresentam fraturas e padrões de choque que nos mostram a força da explosão. A anomalia de Wilkes Land não é o único caso em nosso planeta em que a gravidade está agindo de forma estranha. Por mais de 40 anos, os cientistas estavam tentando resolver um estranho mistério no Canadá. Partes do país, especialmente ao redor da Baía de Hudson, parecem ter menos gravidade do que o resto do mundo. Isso significa que se você subisse em uma balança lá, pesaria um pouquinho menos do que o normal. Os pesquisadores descobriram essa estranha diferença pela primeira vez na década de 1960, quando estavam mapeando a gravidade aqui da Terra. A gravidade está ligada à massa. Quanto mais massa houver, mais forte será a gravidade. E como a Terra não tem o formato perfeito de uma bola, mas é ligeiramente esmagada nos polos e protuberante no equador, faz sentido que sua massa não esteja distribuída uniformemente. Portanto, a primeira das duas principais teorias para explicar o mistério da Baía de Hudson tem a ver com o magma. Sim, aquela rocha superquente e viscosa que fica bem embaixo da superfície do nosso planeta. O magma se agita constantemente, como uma sopa fervente, em um processo chamado convecção. Conforme ele se move, pode arrastar partes da crosta terrestre junto. E isso torna a área mais leve, o que diminui a gravidade. A segunda ideia tem a ver com o manto de gelo Laurentide, uma enorme geleira que cobriu grande parte do Canadá durante a última era glacial. Esse gelo tinha até 3,7 km de espessura em algumas partes da Baía de Hudson, e isso é como empilhar 10 Empire State Buildings um em cima do outro. Por ser tão pesado, o gelo pressionava a Terra como um polegar em uma esponja. Embora a camada dele tenha derretido há cerca de 10 mil anos, a Terra sob ela ainda está se recuperando lentamente, como um colchão de espuma com memória depois que você se levanta. Esse aumento lento é chamado de recuperação glacial e está ocorrendo a menos de 1,3 centímetro por ano. Até que o solo se recupere totalmente, o que pode levar mais de 5 mil anos, ele continuará a ter menos massa, o que significa menos gravidade. Ambas as teorias estão corretas. Para descobrir isso, os cientistas usaram satélites super avançados que flutuaram cerca de 480 quilômetros acima da Terra por vários anos. Esses equipamentos voaram em pares e detectaram a distância que os separava quando passavam por áreas como a Baía de Hudson para medir pequenas mudanças na gravidade. Quando o da frente passava por uma área de baixa gravidade, ele se desviava ligeiramente e essa mudança era registrada. Graças a essa pesquisa, os cientistas criaram mapas detalhados mostrando como era a Baía de Hudson durante a Era Glacial. E descobriram duas enormes protuberâncias nos lados oeste e leste, onde o gelo era mais espesso. E esses pontos exatos têm a gravidade mais fraca atualmente. Os efeitos desse fenômeno ainda são visíveis. E embora o nível do mar esteja subindo na maior parte do mundo, a terra ao redor da Baía de Hudson está subindo tão rapidamente que o nível do mar está, na verdade, caindo. A solução de mistérios como esse ou a anomalia da cratera de impacto da Antártica oferece aos cientistas percepções surpreendentes sobre o passado do nosso planeta. E, ao compreender como as mudanças passadas na temperatura e na geologia afetaram a Terra, eles podem prever como a atividade humana atual pode afetar nosso futuro. Explosões de lava, colapsos dramáticos e cachoeiras inteiras desaparecendo. Ei, o que está acontecendo? Pontos de referência icônicos sumindo por todos os tipos de motivos. As cataratas do Guaíra, por exemplo, costumavam ser uma das quedas d'água mais barulhentas e poderosas do planeta, com mais de 3 vezes o volume das cataratas do Niágara em Nova York. Estava localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai e tinha um fluxo insano de mais de 13 milhões de litros de água por segundo. Mas na década de 1970, as autoridades de ambos os países decidiram construir a represa de Itaipu, que agora fornece uma grande quantidade de eletricidade para o Brasil. A energia renovável é ótima, mas se tornou possível às custas de uma das maiores maravilhas naturais da Terra.
As cataratas do Guaíra foram cobertas pela água que subia do reservatório e desapareceram para sempre. Centenas de pessoas se reuniram para se despedir e realizar um ritual local adequado de lembrança dos falecidos em memória das cataratas. A seguir, temos um favorito de Game of Thrones, a Azure Window, em Malta. Essa linda pedra calcária se projetou no Mediterrâneo já no século XIX. Ela nasceu graças à erosão marítima de uma face de penhasco de calcário. Entre as décadas de 1980 e 2000, partes da laje superior do arco já haviam desmoronado, e os pescadores não conseguiam se aproximar do local em seus barcos. Mas isso não impediu que os turistas continuassem a caminhar pelo topo, embora todos soubessem que o arco estava sofrendo uma rápida erosão. Em março de 2017, durante uma forte tempestade, tudo desmoronou no mar. Sem mais nem menos, uma obra-prima da natureza de 28 metros se foi em segundos. Ninguém se feriu, mas a ilha de Gozo perdeu para sempre seu marco mais famoso. Agora, apenas mergulhadores subaquáticos podem admirar as ruínas. Nosso próximo destino, os terraços rosa e branco da Nova Zelândia, eram escadarias naturais que se formaram graças à água rica em minerais que descia pelas rochas vulcânicas. Quando ela atingiu o ar mais frio, esses minerais endureceram muito rapidamente, mais ou menos como o açúcar se transforma em doce de rocha quando esfria. Esse mesmo processo ainda está acontecendo hoje em lugares como Yellowstone, com todos aqueles geysers fumegantes e piscinas quentes coloridas, mas mortais. Nos terraços brancos, água quente e fervente cheia de sílica borbulhava de uma cratera a cerca de 30 metros acima de um lago. Ela descia por cerca de 50 degraus enormes e curvos. Do outro lado do lago, os terraços cor-de-rosa eram um pouco menores, mas ainda assim incríveis. Suas cores provavelmente vinham de diferentes minerais na água ou até mesmo de pequenos micróbios que viviam lá e que acrescentavam um toque especial. Era possível se banhar nos terraços como se fossem banheiras de hidromassagem, mas de forma mágica e do século XIX. Então, em 1886, o Monte Tarawera entrou em erupção. Cinzas, lava, terremotos e os terraços desapareceram, enterrados sob camadas de cinzas ou afundados no fundo do lago Rotomahana. Enquanto isso, por mais de um século, as pessoas pensaram que eles haviam sumido para sempre. Mas em 2011, alguém disse ter encontrado partes dos terraços embaixo do lago. Portanto, talvez eles não tenham ido totalmente, mas estejam apenas escondidos. Peekaboo! Se você assistiu ao filme A Praia, com Leonardo DiCaprio, com certeza conhece esse lugar, Maya Bay, na ilha Phi Phi Le, na Tailândia. Depois que o filme foi lançado em 2000, o lugar se tornou viral antes mesmo de se falar em viral. Logo, milhares de turistas chegavam todos os dias com lanchas, protetor solar, lixo plástico, todo esse tipo de coisa, o que destruiu o Recife de Coral e, em 2018, as autoridades tailandesas decidiram que era hora de fechar a baía. Após uma recuperação de 4 anos, a Maya Bay foi reaberta em 2022, mas com grandes restrições. Os barcos não podem entrar diretamente, a natação é limitada e o número de turistas é restrito diariamente. Além disso, agora o local idílico é fechado durante a estação chuvosa, que é menos popular, para permitir a recuperação dos recursos naturais e dos ecossistemas. Então, sim, tecnicamente está de volta, mas a versão original selvagem de Maya Bay se foi para sempre. Enquanto isso, era uma vez um penhasco gigante em New Hampshire, que se parecia exatamente com o perfil de um homem velho. Está vendo? Havia uma mandíbula, uma testa e até um nariz, e foi chamado Mulher Jovem na Varanda. Não, na verdade não. Era o velho da montanha, feito de saliências de granito empoleiradas no Cannon Mountain, em Franconia Knot. Com alguns congelamentos e descongelamentos severos após o recuo das geleiras há 12 mil anos, a rocha assumiu o formato dessa face, com 12 metros de altura e 7 de largura. As pessoas escreveram a respeito pela primeira vez no início do século XIX, e ela se tornou um símbolo de New Hampshire. A face apareceu até mesmo em placas de carro e na moeda do estado. Só que mesmo com todo esse amor público e muitas tentativas de consertar as rachaduras com hastes de aço, cimento e correntes, o rosto não poderia durar para sempre. Em algum momento entre a meia-noite e 2 da manhã de 3 de maio de 2003, ela desabou e desapareceu para sempre. Eu diria que foi um facelift geológico. Hoje você pode visitar o Profile Plaza e ver a recriação do perfil no penhasco em frente ao Profile Lake. A árvore mais isolada do mundo estava sozinha no meio do deserto do Saara, no Níger.
A árvore de Teneré era literalmente a única em um raio de mais de 400 quilômetros em qualquer direção. Durante séculos, os nômades a usaram como uma bússola natural que os ajudava a atravessar o deserto rigoroso. Suas raízes se estendiam a uma profundidade inacreditável para alcançar a água subterrânea e ela se mantinha viva em um local onde nada mais poderia crescer. A solitária sobreviveu ao calor do deserto, ao vento e às secas durante séculos, até que um motorista de caminhão a derrubou em 1973. Sim, o idiota conseguiu atingir a única coisa que estava de pé no meio do nada. Talvez o motorista tenha pensado que a árvore estava andando na rua ou algo assim. De qualquer forma, agora é possível ver alguns restos retorcidos dela em um museu e uma escultura de metal está em seu lugar original. Outra árvore, dessa vez não solitária, tinha a altura de um prédio de 23 andares no Parque Nacional de Yosemite. No final do século XIX, 2 homens conseguiram cortar um túnel através da base de 8 metros dessa sequoia gigante. Tudo fazia parte de uma campanha para promover o turismo automobilístico e levar mais visitantes ao parque, e funcionou. A Wawona Tunnel Tree se tornou um verdadeiro imã turístico. Quero dizer, quem não gostaria de tirar uma foto em um carro passando por uma grande árvore? Mas, infelizmente, essa beleza caiu em 1969 sob uma grande quantidade de neve. Naquela época, ela tinha cerca de 2.300 anos de idade. Você ainda pode vê-la no mesmo local em que caiu. Procure a Fallen Tunnel Tree. Agora, para variar, vamos dar uma olhada em alguns marcos feitos pelo homem. A atual Penn Station de Nova York faz seu trabalho muito bem, mas a original estava muito acima dela em termos de beleza. Construída no sofisticado estilo Beaux-Arts, tinha cúpulas enormes, arcos altos e colunas elegantes. Costumava receber mais de 100 milhões de viajantes todos os anos, especialmente em seu auge, em meados da década de 1940. Mas as coisas mudaram. No final da década de 1950, as pessoas estavam voando mais e dirigindo pelas novíssimas rodovias interestaduais, em vez de viajar de trem. Então, em 1962, a cidade decidiu construir um novo Penn Plaza e a arena do Madison Square Garden. Apenas um ano depois, a Penn Station original foi demolida para que pudesse ser construída uma versão menor no subsolo. O New York Times chamou isso de um ato monumental de vandalismo contra um dos maiores marcos daquela elegante era de inspiração romana. De volta à costa do Pacífico, o Sutro Bath foi inaugurado em São Francisco em 1896. Era um prédio de vidro de 12.140 metros quadrados, com 7 piscinas diferentes, todas com temperaturas diferentes. Tinha trampolins, mergulhos altos, toboáguas e até trapézios pendurados sobre a água. E podia suportar grandes multidões, até 10.000 pessoas ao mesmo tempo. Havia também um museu de história natural com múmias egípcias e uma galeria de esculturas repleta de artefatos do México e da China. Sem dúvida era um playground único, mas também havia um grande problema. Custava uma fortuna para ser administrado. Mesmo durante a Grande Depressão, quando os proprietários transformaram as piscinas em pistas de patinação no gelo para tentar se manter à tona, o local ainda não rendia dinheiro suficiente. O Baths finalmente fechou em 1964 e 2 anos depois, um incêndio o destruiu. Bem, há algo curioso sobre a Escócia quando vista de cima. Uma linha quase perfeitamente reta corta o país de costa a costa. Você talvez nunca tenha notado, mas essa imensa cicatriz existe há centenas de milhões de anos. E bem ao longo de seu caminho encontra-se um dos maiores mistérios da Terra, o monstro do Lago Ness. Conheça a falha de Great Glen. Assim como outras grandes zonas de falha ao redor do mundo, ela nasceu por causa do movimento das placas tectônicas da Terra. Vamos voltar no tempo, cerca de 430 milhões de anos atrás. Naquela época, um enorme drama geológico estava acontecendo, chamado orogenia caledoniana. Bem, orogenia é apenas uma palavra científica sofisticada para o processo de formação das montanhas. Então, toda essa região era totalmente diferente naquela época. Existiam 3 continentes antigos chamados Laurência, Báltica e Avalônia. Pense neles como peças gigantes de um quebra-cabeça flutuando lentamente pela superfície da Terra. Ao longo de milhões de anos, esses enormes blocos de terra se deslocaram e, eventualmente, colidiram uns com os outros. Quando isso aconteceu, as bordas dos continentes se amassaram e se dobraram, meio como uma folha de papel que enruga quando você a empurra dos 2 lados.
Mas alguns cientistas acreditam que os continentes não colidiram diretamente de frente. Em vez disso, começaram a deslizar lateralmente um em relação ao outro. Imagine pressionar as pontas dos dedos e esfregar as mãos para frente e para trás. Esse movimento lateral é o que os cientistas chamam de falha de deslizamento horizontal. Ou seja, esses enormes blocos de rocha se movem de um lado para o outro, em vez de para cima e para baixo. Pouco a pouco, as terras em cada lado da falha continuaram se movendo uma em relação à outra, deslocando-se por vários quilômetros ao longo do tempo geológico. Do final do Cretáceo ao início do Terciário, há cerca de 66 milhões de anos, a região voltou a se mover. Dessa vez, os cientistas acreditam que o deslocamento das terras foi de aproximadamente 100 quilômetros. Depois, vieram as eras do gelo. Rios e geleiras encontraram aquela enorme fenda na crosta terrestre e começaram a escavá-la ainda mais, tornando-a mais profunda e larga. Foi assim que se formaram os lagos que seguem o traçado da falha. Por fim, jogue tudo isso em um liquidificador geológico e pronto. Aí está a falha de Great Glen em toda a sua majestosa glória atual. Sim, todo esse movimento das terras ajudou a esculpir as montanhas e os vales profundos que formam as terras altas que vemos hoje. O mais interessante é que a história da falha de Great Glen não termina na Escócia. Essa cicatriz na crosta terrestre tem, na verdade, uma gêmea secreta do outro lado do oceano. A falha provavelmente continua do outro lado do Atlântico Norte, na América do Norte. Mas lá, ela já não é mais uma única fenda contínua. Há cerca de 200 milhões de anos, a Terra resolveu mudar o cenário. Foi então que começou a se formar a dorsal mesoatlântica, basicamente uma enorme cadeia de montanhas submarinas que começou a empurrar os continentes para longe e acabou rompendo a falha original. Agora, o lado norte-americano da falha de Great Glen aparece como o que é chamado de falha de Cabot, também conhecida como falha de Long Range. Ela atravessa toda a região noroeste da Terra Nova, no Canadá, e se estende até o Golfo de São Lourenço. Enquanto isso, na Escócia, a falha se alinha perfeitamente com o Great Glen, um vale com cerca de 100 quilômetros de comprimento, que vai de Inverness, no nordeste, até Fort William. E ele é repleto de belos lagos. Um dos maiores e mais famosos desses lagos, é claro, é o Lago Ness. Sim, estou falando do Lago Ness, aquele misterioso corpo d'água que dizem ser o lar do monstro do Lago Ness. Você sabe, a criatura lendária de pescoço comprido que gosta de aparecer de vez em quando, saindo da água e causando arrepios em quem tem a sorte, ou o azar, de vislumbrá-la. Pelo menos é o que dizem. Mas, apesar de muitos anos de buscas pela criatura, usando de tudo, desde drones com imagem térmica até mini-submarinos, ninguém jamais encontrou provas reais da existência do monstro. E um fato interessante é que o monstro do Lago Ness pode estar diretamente ligado à falha de Great Glen. Alguns geólogos acreditam que muitos dos supostos avistamentos do Ness podem ser, na verdade, apenas bolhas. Bolhas grandes e provavelmente causadas pela própria falha. A questão é que todo o movimento nessa região não ficou restrito a milhões de anos atrás. Nos últimos 150 anos ocorreram alguns terremotos moderados que abalaram ocasionalmente as terras altas. Quando as linhas de falha se movem, mesmo que só um pouquinho, elas podem liberar bolsões de gás presos no subsolo. Então, as bolhas que sobem podem agitar a superfície de um lago, criando ondulações, ondas ou movimentos repentinos na água. E é exatamente o tipo de coisa que, para alguém observando da margem, pode parecer uma criatura gigantesca nadando logo abaixo da superfície. Mas, na realidade, pode ser apenas a Terra se movendo uma fração de centímetro ao longo daquela antiga falha. Ou, como eu gosto de dizer, o lago soltou um pum. A grande questão, essa região ainda está se movendo? Quero dizer, essa enorme fenda geológica realmente continua aumentando hoje em dia? Bem, é difícil dizer, porque os cientistas não concordam totalmente. Alguns pesquisadores acreditam que a falha de Great Glen ainda está ativa. Ela é classificada como uma falha de deslizamento lateral reativada, o que significa que pode ainda haver alguma atividade acontecendo nas profundezas do subsolo. As rochas em cada lado talvez ainda estejam sob tensão e se movendo lentamente uma em relação à outra. E, de fato, tremores moderados ocasionais foram registrados nos últimos 150 anos, geralmente com magnitudes em torno de 3 ou 4.
Mas nem todos estão convencidos. Outros cientistas apontam que não há evidências sólidas de uma atividade moderna significativa ao longo da falha principal. E a atividade sísmica dos últimos séculos não tem sido forte o suficiente para provar que a falha está realmente em movimento. Pegue, por exemplo, o terremoto de Inverness, que ocorreu em 1901. Até hoje, ele é considerado um dos mais fortes já registrados na Escócia. Ele foi sentido em todo o país, e o tremor chegou a danificar vários prédios em Inverness. A situação foi tão intensa que deu a impressão de, meu Deus, essa fenda está definitivamente crescendo. Mas os especialistas não estão tão convencidos. Alguns acreditam que o tremor provavelmente ocorreu em uma falha secundária conectada à falha de Great Glen, mas não diretamente na falha principal. Então, mais uma vez, é difícil afirmar com certeza se a falha de Great Glen ainda está realmente ativa hoje. Apesar de todos os diferentes estudos e debates ao longo dos anos, há apenas algumas conclusões sobre essa imensa fenda com as quais todos concordam. A falha é excepcionalmente reta, é extremamente antiga e é incrivelmente profunda, por qualquer padrão. Mas esse não é o único fato interessante sobre o território da Escócia. Vamos viajar até as ilhas que ficam ao largo da costa noroeste do continente, até a ilha de Skye. Esse lugar já foi o lar de uma grande variedade de dinossauros durante o período Jurássico Médio. Acontece que encontrar fósseis de dinossauros dessa época é algo extremamente raro, mas a ilha de Skye é uma exceção. Os especialistas descobriram que, há cerca de 167 milhões de anos, dinossauros andavam pelas margens lamacentas de uma lagoa quente naquela região. Enquanto se reuniam em volta desse antigo bebedouro, deixaram para trás camadas de pegadas sobrepostas. Essas marcas foram observadas pela primeira vez no início da década de 1980, mas na época, os pesquisadores concluíram que se tratavam de tocas petrificadas de peixes antigos. Depois, em 2019, um estudante de pós-graduação da Universidade de Edimburgo foi até lá e pensou: não, isso aqui são claramente pegadas de dinossauros de 3 dedos. E ele estava certo. Ao longo de vários anos de trabalho de campo, ele e seus colegas descobriram mais de 130 pegadas individuais. A equipe acredita que essas marcas foram deixadas por megalossauros, grandes dinossauros com cerca de 6 metros de comprimento, que eram carnívoros ferozes. Na verdade, eles ocupavam o topo da cadeia alimentar local durante o período Jurássico Médio. Mas na época em que essas pegadas foram feitas, esses grandalhões provavelmente não estavam caçando. Nada disso. As marcas indicam que eles apenas andavam por ali, vagando em diferentes direções, provavelmente passando um tempo perto da água. E esse local é tão especial porque nos oferece um raro vislumbre de como era a vida durante o período Jurássico. O chão é lava! Haha, estava brincando, mas sinceramente, ele está meio que desmoronando. Talvez você ainda não sinta. Mas uma grande parte da América do Norte já perdeu 59 quilômetros de rocha de sua fundação. E não, isso não tem a ver com terremotos ou buracos gigantes. Tem a ver com o fato de o continente estar perdendo pedaços daquilo que impede o solo de balançar como um parque de diversões ruim. Uma equipe de pesquisadores acaba de lançar uma bomba geológica. Parte do solo da América do Norte está afinando como um sorvete que pinga triste e lentamente. Como eles sabem disso? Basicamente, fizeram uma ressonância magnética de corpo inteiro de alta tecnologia na Terra e criaram mapas em 3D, mostrando como as rochas antes consideradas indestrutíveis agora estão derretendo nas entranhas do planeta como uma pizza de queijo de cabeça para baixo dentro de um forno. Mas para realmente entender essa bagunça, primeiro é preciso conhecer meus velhos amigos, crátons. Os crátons são como as raízes dos continentes. Eles são espessos, resistentes e antigos. Estamos falando de bilhões de anos. Esses carinhas sobreviveram a impactos de meteoros, supervulcões e até mesmo ao movimento tectônico das placas. Se as placas brigassem a socos, por exemplo, você pode apostar que veríamos cadeias de montanhas nascendo. Se elas se divorciassem, afastando-se uma da outra, nasceria um oceano totalmente novo. Todas essas coisas deixam cicatrizes na superfície da Terra, mas os crátons parecem sempre permanecer imperturbáveis, como as baratas da geologia. E como um cráton pode basicamente levar um soco na cara e não sentir nada, os cientistas sempre presumiram que essas coisas eram quase indestrutíveis. Mas então, um grupo de pesquisadores testou suas máquinas sofisticadas e percebeu que... Espere, os crátons estão se desfazendo? Como? Entre na placa Farallon, uma placa tectônica realmente antiga,
que começou a deslizar sobre a placa principal da América do Norte há mais de 100 milhões de anos. Esse é um processo bastante normal, na verdade. É chamado de subducção e é como a Terra recicla as rochas e evita o superaquecimento. Esse processo de subducção vem ocorrendo há tanto tempo que agora o Farallon está a quase 650 quilômetros de distância do Craton, bem tranquilo no manto inferior, estranhamente perto do núcleo externo do nosso planeta. Mas o Farallon tem causado problemas, como aquele colega de quarto que se mudou, mas continua deixando coisas estranhas na geladeira. Como você pode ver, ao afundar, ele puxa a base do alicerce da América do Norte, esticando-a e fazendo com que pedaços caiam no manto profundo. E como se isso não fosse dramático o suficiente, o Farallon que está afundando também vazou água e dióxido de carbono para as rochas ao redor, tornando o Craton ainda mais macio e mais fácil de ser fragmentado. Obrigado, Farallon. Muito legal da sua parte. Ao estudar centenas de terremotos em milhares de estações de monitoramento, os cientistas confirmaram a história. Grandes pedaços de material continental estão escorrendo para baixo, afinando o Craton em até 59 quilômetros. São mais rochas desaparecidas do que cabem em uma caixa de leite. Parece dramático, certo? Mas não se preocupe, isso está acontecendo em um ritmo de caracol. Serão necessários milhões de anos para que algo notável aconteça. Seus tataranetos de um futuro distante talvez ainda estejam em solo sólido. Mas não fique muito confortável. Isso pode não ser um problema urgente, mas há outro tipo de afundamento que está acontecendo mais rápido do que você pode dizer socorro. O fato é o seguinte: até 2050, pelo menos 32 grandes cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova York, Baltimore e Charleston, poderão estar parcialmente submersas. E adivinhe só, a culpa é principalmente nossa. Os cientistas notaram que, desde 2007, algumas cidades estão afundando no solo entre 1 e 2 milímetros por ano. Charlestown, na Carolina do Sul, está se destacando da pior maneira possível, afundando 4 milímetros por ano. Claro, esses números parecem minúsculos e um pouco ridículos, mas Charleston está apenas 3 metros acima do nível do mar, e um pouco de afundamento é muito importante quando o oceano está respirando em seu pescoço. Em dias de enchentes realmente ruins, as pessoas têm que abandonar seus carros e voltar para casa a nado. Todo esse fenômeno é chamado de subsidência da Terra, e quando se mistura o afundamento da Terra com o aumento do nível do mar, obtém-se um coquetel de desastres com ruas inundadas, terras agrícolas salgadas, florestas fantasmas e muitos proprietários de imóveis bastante irritados. Isso não se limita apenas às residências. Infraestruturas como pontes, estradas, aeroportos e usinas de energia, todas as coisas das quais dependemos diariamente, também correm o risco de sofrer sérios danos. As redes elétricas inundadas e as rodovias afundadas podem causar bilhões a mais em perdas econômicas e criar grandes riscos de segurança para as comunidades. Agora, vamos ser justos. Nem tudo é culpa da humanidade. Alguns desses problemas remontam à Idade do Gelo. Há cerca de 12 mil anos, enormes camadas de gelo cobriam o norte dos Estados Unidos. O peso empurrou a terra para baixo e, quando o gelo derreteu, o solo não voltou a subir como um trampolim. Em vez disso, começou a jogar um estranho jogo de gangorra geológica. Os lugares que foram esmagados começaram a subir, e os lugares que não foram esmagados foram puxados para baixo. Todo esse processo, chamado de ajuste isostático glacial, tente dizer isso rápido 3 vezes, ainda está acontecendo hoje. Mas é claro que os seres humanos encontraram uma maneira de piorar a situação. A extração de água subterrânea é uma das principais culpadas. Pense nisso como se estivesse tirando o enchimento de um colchão. Depois de um tempo, a coisa toda simplesmente afunda. Em lugares como o Vale Central da Califórnia, a terra está caindo até 20 centímetros por ano, porque continuamos a bombear a água durante as secas. Em cidades como Nova York, o problema não é apenas a água. Os próprios arranha-céus estão piorando a situação. Sim, acontece que se você empilhar milhões de toneladas de concreto e aço em um solo macio, ele tende a achatar. E caso esteja se perguntando, a massa total dos edifícios da cidade de Nova York é de cerca de 762 bilhões de quilogramas. Isso é quase o mesmo que 3,5 milhões de estátuas da Liberdade empilhadas. Com tanto peso concentrado em uma área relativamente pequena, os solos subjacentes não têm escolha, a não ser comprimir com o tempo. E se você pensou que não poderia ficar mais bagunçado, pense novamente.
Estamos construindo represas que impedem que os rios levem sedimentos frescos para as áreas costeiras. Esse sedimento é uma espécie de maneira da Mãe Natureza de afofar o solo novamente. Sem ele, as terras costeiras estão se compactando como uma esponja velha. Além disso, quando as áreas úmidas são drenadas para agricultura ou construção, o solo turfoso seca e entra em colapso. Sinceramente, é como se o solo não conseguisse se recuperar. Os cientistas também notaram que as áreas que costumavam ser exuberantes zonas úmidas estão agora entre os pontos de afundamento mais rápidos do país, especialmente ao longo da costa do Golfo. A Louisiana, por exemplo, está perdendo cerca de um campo de futebol de terra devido a essa combinação de subsidência e elevação dos mares. Então, qual é o fim do jogo para nós, pessoas comuns, que só queremos viver acima do nível do mar? Bem, não está parecendo muito bom. Florestas fantasmas, que são basicamente bosques afogados, estão surgindo, terras agrícolas estão se tornando salgadas e inutilizáveis, e até mesmo inundações em dias ensolarados, em que as ruas são inundadas sem chuva, estão se tornando uma realidade. Credo! Enquanto isso, na costa oeste, a Califórnia também não está exatamente ganhando. São Francisco e Los Angeles estão afundando, o que significa que o aumento do nível do mar pode atingi-las com o dobro da força e da rapidez. Em alguns lugares, como a península de Palos Verdes, o solo está afundando tão rapidamente que as pessoas de lá podem viver como toupeiras. Então, os Estados Unidos estão se transformando na próxima Atlântida? Provavelmente não na semana que vem, mas se não forem tomadas medidas sérias como reduzir o bombeamento de água subterrânea e planejar cidades mais inteligentes, pelo menos 500 mil pessoas correm sério risco. E os danos às moradias podem facilmente chegar a 109 bilhões de dólares até 2050. No fim das contas, embora a América do Norte não esteja prestes a afundar como um suflê mal feito, ela definitivamente está apresentando algumas rachaduras na crosta. Portanto, talvez devêssemos diminuir o bombeamento de água subterrânea, repensar como e onde construirmos e investir um pouco mais em manter nossos pés secos. Afinal de contas, se um dia o chão realmente se tornar lava, vamos desejar ter pelo menos consertado os vazamentos antes. Você está em um navio quando percebe água espumando por perto. Parece que uma embarcação acabou de afundar ali, mas não dá para ver nenhum fragmento. O vapor vai subindo e grandes bolhas aparecem na superfície. Em poucos minutos é possível observar um pequeno pedaço de terra aparecer bem na frente dos seus olhos. Ele está lançando chamas e lava. Milhões de litros de água evaporam na boca do vulcão. Assustado, você foge desse lugar. Nos próximos 3 anos, a pequena ilha coberta de vulcões emergirá lentamente. Todos os dias entrará em erupção e encherá o céu de cinzas negras. Quando elas assentarem, se misturarão com a água e formarão a costa. A erupção durou 3 anos. Finalmente, em 1967, a ilha de Surtsey, na costa sul da Islândia, estava totalmente formada. Ela é uma das poucas que emergiram das profundezas para a superfície do mar, mas é quase impossível chegar ali. O local tem um sistema ecológico único, e os cientistas querem descobrir como isso vai se desenvolver sem a influência humana. Apenas algumas pessoas de todo o mundo possuem permissão para andar por lá. Durante muitas décadas, as mentes das pessoas se ocuparam com o mistério da Ilha de Páscoa. Um pedaço remoto de solo vulcânico muito distante no Oceano Pacífico. Mas nosso planeta abriga milhares dessas terras solitárias. O que há de tão especial nessa? O mistério está escondido não na própria ilha, mas em gigantescas estátuas de pedra que lá existem. Quem criou as enormes cabeças de pedra mundialmente famosas? Elas serviram a algum propósito específico? Rapa Nui, o nome dado à Ilha de Páscoa por seus primeiros habitantes, é território do Chile e fica no sul do Oceano Pacífico. É tão longe que você pode facilmente considerá-lo um dos lugares mais distantes do mapa mundi. O único meio de transporte que pode te levar até lá é o avião. Se quiser chegar a esse destino, precisará passar 5 horas a bordo voando a partir de Santiago. As estátuas, chamadas de Moai, começaram a ser esculpidas entre os séculos 13 e 15 e são facilmente reconhecidas graças aos seus rostos peculiares. Elas têm narizes longos, queixos largos, orelhas retangulares, sobrancelhas grossas e olhos profundos. É bastante curioso que as narinas são curvadas, assim como anzóis. Primeiramente, as pessoas achavam que as esculturas eram formadas apenas por suas cabeças, mas surpreendentemente descobriu-se que existem corpos inteiros presos a elas. O achado aconteceu durante escavações em maio de 2012.
Eles estavam escondidos no subsolo. Ainda assim, as cabeças visíveis à primeira vista representam 3/8 do tamanho total de cada obra. Quanto aos braços, foram entalhados contra os corpos, parados em diferentes posições. Das 887 estátuas, 834 foram esculpidas no material chamado tufo, que é na verdade cinza vulcânica comprimida. Curiosamente, todas elas, exceto um grupo, estão voltadas para o interior do continente, de costas para o oceano. Talvez a razão para isso fosse a crença de que as esculturas eram as protetoras dos habitantes, vigiando o vilarejo. As únicas que não se encaixam nesse padrão podem ser encontradas em Ahuaquive, um local sagrado para o povo de Rapa Nui. As pessoas ficam se perguntando como construções tão pesadas foram distribuídas por toda a ilha. Além disso, em 1722, os visitantes encontraram uma pequena população local, com apenas 1.500 a 3.000 pessoas. Como isso poderia se relacionar com as centenas de estátuas da ilha? O mistério em torno da maneira como os Rapa Nui as moviam desafiava os pesquisadores a não recuar. Na década de 1980, alguns decidiram recriar uma e verificar a possibilidade de movê-la. Várias décadas se passaram e outro grupo de cientistas americanos provou que os ilhéus conseguiam amarrar cordas envolvendo as enormes estátuas e deslocá-las com um movimento de caminhada. Eles comprovaram sua teoria com a prática, movendo uma réplica em tamanho real usando esse método. Na verdade, a ideia deles pode explicar por que o folclore Rapa Nui afirma que as esculturas caminhavam com a ajuda de magia e como elas realmente foram transportadas para seus locais designados. Nossa próxima parada é no Brasil, um pouco distante do centro de São Paulo. É lá que se pode encontrar um local quase impossível de chegar, mas se alguém conseguir, é improvável sair: a Ilha das Cobras. Não existe outro lugar no planeta com tamanha concentração desses répteis. Eles são os únicos donos do pedaço de terra, já que nenhum outro animal consegue sobreviver naquele meio. As cobras de lá estão entre as espécies mais venenosas do mundo, são as jararacas ilhoa. Seu veneno é muito forte e de ação rápida. Se um desses répteis morder um pedaço de carne crua, o local ao redor da mordida começará a se desfazer. Bom, não conte comigo como companhia para uma visita ali. Imagine que você está lá e as cobras não mordem. A coisa mais interessante que vai encontrar é um antigo farol escondido na densa folhagem das árvores. Havia pessoas vivendo no local há muito tempo. Dizem que os últimos guardiões estavam no farol quando as cobras chegaram, e ninguém mais morou lá desde então. Como elas apareceram na ilha ainda é um mistério. A lenda mais popular afirma que um pirata surgiu lá há muito tempo e escondeu um tesouro em algum lugar. Então deixou as cobras bem onde o baú estava escondido, esperando que assustassem as pessoas para longe de suas moedas e joias de ouro. Desde então, esses animais conseguiram aumentar sua população em milhares de vezes. E tem até os que estão usando joias. Ok, brincadeirinha. Mesmo que você quisesse visitar a ilha por algum motivo, os serviços de patrulha não permitiriam. Apenas algumas pessoas em trajes de proteção especiais podem ir até lá para realizar pesquisas científicas. A Suzy chega aqui em um pequeno barco. Assim que pisa no chão, começa uma transmissão ao vivo com o telefone e registra bonecas penduradas em árvores por toda a ilha. Elas têm roupas, tamanhos e rostos diferentes. Há cerca de uma dúzia de brinquedos assustadores em cada árvore. A chuva e o sol quente deformaram os rostos deles, que estão cobertos de musgo e vegetação, além de terem assumido formas assustadoras. Há rumores de que ganham vida à noite. Um dos seguidores escreve: "Quer conferir?" A Suzy concorda, sem problemas. O sol está se pondo no horizonte, a escuridão cai sobre a floresta. A moça está perambulando entre as árvores e a lua ilumina seu caminho. Ela faz uma fogueira para se aquecer. Nesse momento, ouve um barulho estranho e percebe alguns movimentos com o canto do olho. O telefone desliga. Ao olhar para cima, dá para ver uma das bonecas, iluminada pelas chamas, virando a cabeça em sua direção. A Suzy grita e foge dali. É claro que a boneca não se mexeu. É possível observar um passarinho sentado atrás da cabeça dela. Alguns dias depois, a Suzy descobriu que um morador da cidade do México havia se mudado para lá nos anos 50 e enchido o local com bonecas. Ele as recolhia de aterros sanitários e canais ao redor da ilha e passou vários anos decorando cada árvore.
No começo parecia estranho e emocionante para os turistas. No entanto, como as bonecas começaram a envelhecer e apodrecer, o local ficou mais atraente para os visitantes. Existem várias lendas sobre os motivos de sua obsessão. Ok, a Suzy já teve o suficiente desses mistérios e lugares assustadores. Agora quer admirar algo majestoso que foi criado pela natureza. A garota chega ao Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, onde crescem as mais gigantescas árvores do mundo. Então olha de boca aberta para a maior delas, uma sequoia gigante. Seu nome é General Sherman e tem cerca de 2.000 anos. O volume dela é quase a metade do tamanho de uma piscina olímpica. Apesar da idade, não é a mais antiga. Existem sequoias no parque que surgiram há 3.000 anos, e a mais alta do mundo cresce também ali. É uma conífera da família das sequoias. Chama-se Hyperion e tem 1/3 da altura da Torre Eiffel. Imagine a vista que dá para ter do topo. Agora a Suzy está na ilha de Madagascar para ver baobás únicos. Parece que algo os arrancou do chão, os virou de cabeça para baixo e os colocou de volta. Eles estão entre as árvores mais bonitas do mundo e a maioria está no beco dos baobás. Mas também podem ser encontrados na Austrália e na África do Sul. Seus troncos lembram esponjas, expandem-se e absorvem umidade durante a estação chuvosa. Os elefantes gostam de beber deles, arrancando e mastigando partes para matar a sede. À noite, as flores desabrocham. O baobá tem cheiro de leite azedo e atrai morcegos, mas o mais interessante é que não seca e não cai como as outras árvores após o fim de sua vida. Ele desmorona, assenta e deixa uma pilha de pedaços no chão. Os misteriosos Jardins do Diabo na Floresta Amazônica te lembram alguma coisa? Não se preocupe, não se trata de um fenômeno assustador. É o trabalho de alguns insetos minúsculos mas poderosos chamados de formigas-limão. Essas formigas injetam um herbicida natural, o ácido fórmico, em qualquer outra planta que não seja da mesma espécie da árvore que elas chamam de lar. Ao fazer isso, criam um espaço para que suas mudas de casa na árvore cresçam, permitindo que a colônia de formigas se expanda à medida que ocupa novos locais de nidificação nas mudas. Se você quer saber, é uma jardinagem eficiente. Mas não se deixe enganar, esses jardins do diabo não são apenas um monte de árvores velhas e sem graça. Na verdade, são anomalias botânicas que crescem muito lentamente a cada ano, e algumas delas têm mais de 800 anos de idade. Quem diria que as formigas poderiam criar estruturas tão impressionantes e duradouras? É claro que a floresta tropical ainda é um dos ecossistemas mais diversificados da Terra, com uma notável diversidade de vida vegetal. Mas é fascinante ver o controle que as formigas podem ter sobre seu ambiente, criando estruturas de uma única espécie em um ecossistema tão complexo. Mas de onde vem o nome Jardins do Diabo? Sabemos que as formigas são as culpadas, mas será que há algo mais escondido na floresta amazônica? Imagine o seguinte, você está passeando, apreciando a exuberante flora, quando de repente se depara com uma clareira. Mas espere, há algo estranho nesse pedaço de terra. Não há vegetação, apenas um punhado de árvores isoladas na terra. O que está acontecendo aqui? É fácil entender por que as pessoas criaram esse nome depois de ver a estranha extensão de vegetação. E, como os humanos costumam fazer, criaram uma lenda impressionante para apoiar a história. Dizem que o habitante desse oásis misterioso era um espírito maligno que mudava de forma, como eu. Brincadeirinha, esse pequeno homem pode ter parecido uma pessoa deformada andando com um casco e um pé humano, mas não se deixe enganar, ele supostamente tinha uma série de truques na manga, inclusive a capacidade de se transformar em alguém que você conhece e levá-lo ao caminho da perdição. Ei, é apenas um mito, mas você tem que admitir que é bastante convincente, certo? À parte as inteligentes formigas paisagistas, há muitos mistérios não resolvidos escondidos na floresta amazônica, como seus geoglifos incomuns, por exemplo. Os seres humanos têm sido criativos com a superfície da Terra há muito tempo. Os geoglifos são apenas uma das muitas maneiras pelas quais deixamos nossa marca neste planeta. Basicamente, pegamos um pouco de areia ou pedras, movemos um pouco e pronto, temos um desenho divertido que se destaca contra o pano de fundo do solo. Um novo estudo descobriu que a área abrigava até 1 milhão de pessoas antes da chegada de Colombo ao Novo Mundo, em 1492. Eram muitas pessoas, e elas deixaram para trás algumas coisas muito legais. A floresta amazônica já é incrível, com 1 em cada 10 espécies conhecidas no mundo vivendo lá, e 1 em cada 5 dos pássaros da Terra.
Mas você sabia que nas últimas décadas os arqueólogos descobriram evidências de várias sociedades grandes e complexas que podem ter habitado a Amazônia? Acontece que a floresta amazônica não era apenas uma região selvagem intocada, mas também um centro de atividade humana. Esses geoglifos sul-americanos são particularmente interessantes. São estruturas enormes que combinam formas quadradas, circulares e hexagonais. Os arqueólogos encontraram pouquíssimos vestígios de habitação dentro dos recintos, o que sugere que não eram assentamentos. A explicação mais provável é que eles eram usados para reuniões cerimoniais. No entanto, a função exata dessas estruturas ainda é um mistério. Para descobrir a extensão dos assentamentos humanos na Amazônia, os cientistas se concentraram na bacia do curso superior do rio Tapajós, um dos principais afluentes do Amazonas. Usando imagens de satélite, eles descobriram 81 novos sítios arqueológicos na bacia superior do Tapajós, com um total de 104 construções de terra. Isso significa que não há nenhuma lacuna na rede de terraplanagens que se estende pela borda sul da Amazônia. Quando os pesquisadores realizaram levantamentos de solo em 24 desses locais, encontraram evidências de que os locais visitados já foram habitados. Esses sítios datavam de 1250 a 1500 d.C. e variavam de cerca de 30 a 396 metros de largura. Os maiores eram assentamentos fortificados hexagonais, sugerindo um certo grau de planejamento e uniformidade em sua construção. Com base no tamanho e na distribuição das obras de terraplanagem, os pesquisadores sugeriram que assentamentos semelhantes podem ter se estendido por cerca de 399 mil quilômetros quadrados da borda sul da Amazônia, sustentando uma população de 500 mil a 1 milhão de pessoas no final dos tempos pré-colombianos. É claro que o novo estudo não significa que a floresta amazônica tenha sido uma megalópole fervilhante. Como a maior parte do território ainda permanece inexplorado, não temos ideia de como as populações pré-colombianas se distribuíam pela Amazônia. Mas é empolgante aprender sobre essas sociedades antigas e as coisas geniais que elas deixaram para trás. Os cientistas planejam fazer mais escavações na bacia do Alto Tapajós para aprender mais sobre o desenvolvimento dessas culturas. Quem sabe o que eles encontrarão? Talvez uma cidade perdida cheia de tesouros e aventuras. Também escondida no vasto habitat da Amazônia fica esta próxima criatura peculiar. Já ouviu falar dos botos cor-de-rosa da Amazônia? Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre eles. Mas antes de mais nada, vamos falar sobre sua aparência. Imagine só um boto pequeno, de cor clara, com nariz e lábios cor-de-rosa. Eles são como a Barbie dos golfinhos. Fora isso, eles se parecem com golfinhos comuns, com corpos rechonchudos, testas bulbosas, focinhos finos, bochechas rechonchudas e olhos pequenos. Eles podem ser encontrados em países como Bolívia, Brasil, Colômbia e Peru. Eles também são a única espécie de boto encontrada no rio Amazonas. Infelizmente, esses carinhas são oficialmente espécie criticamente ameaçada de extinção, portanto, não há muitos deles disponíveis para serem estudados pelos cientistas. Nenhum outro nome é mais famoso quando se trata de explorar a floresta amazônica do que o de Percy Fawcett. Ele dedicou sua vida a explorar a área em busca de uma cidade perdida. E não uma cidade qualquer, mas uma cidade antiga e misteriosa que ele chamou de Z. Parece algo saído diretamente de um filme do Indiana Jones, certo? Percy nasceu na Inglaterra em 1867 e tinha uma carreira e tanto antes de começar a explorar. Mas ele não deixou que sua profissão o impedisse de seguir seus sonhos de explorar a América do Sul. Na verdade, ele fez 7 expedições à Amazônia entre 1906 e 1924, chegando cada vez mais perto de descobrir os segredos de Z. Agora vou te contar um pouco sobre o tamanho da floresta amazônica. Quão grande ela é, eu me pergunto. É tão grande que você poderia colocar todo o Reino Unido e a Irlanda dentro dela 17 vezes. É uma mata fechada com muitas adversidades para superar, mas Percy estava pronto para o desafio. Apesar de seus esforços, Percy nunca encontrou a cidade perdida de Z e, infelizmente, desapareceu durante sua última expedição em 1925. Mas seu legado perdurou ao longo dos anos, inspirando muitas pessoas a se tornarem arqueólogos e exploradores. De fato, um livro chamado The Lost City of Z, A Cidade Perdida de Z, foi escrito sobre as aventuras de Percy e foi até transformado em filme. Nem tudo são mistérios ocultos e natureza selvagem lá. Há cerca de 1 milhão de indígenas vivendo na floresta amazônica. É isso mesmo, eles caçam, pescam, cultivam e até têm acesso à medicina e à educação ocidentais.
Mas o problema é que nem todos esses povos estão dispostos a socializar com pessoas de fora, e você pode culpá-los. Durante anos, madeireiros, mineradores e fazendeiros têm, digamos, se comportado mal com essas comunidades. Não é de se admirar que algumas tribos tenham optado por ficar isoladas e se proteger dos perigos do mundo exterior. De fato, em 2018, as autoridades brasileiras conseguiram tirar uma foto de um homem apelidado de Homem Indígena no Buraco. Ele é o último membro remanescente de sua tribo, mas não se sinta tão mal por ele, pois ele está se saindo muito bem sozinho e deixou bem claro que não está interessado em visitantes. No entanto, as autoridades ainda lhe deixam algumas sementes e ferramentas, portanto, nem tudo são más notícias. Alguns lugares não parecem importantes, até que o mundo percebe que eles guardam as chaves do futuro. Esse é o caso do Ártico canadense. Durante a maior parte da história, era só gelo, neve, pedras, caribus e, ainda mais gelo. Mas agora está prestes a se tornar um dos lugares mais importantes do planeta e talvez transformar o Canadá em uma superpotência global. Por quê? Porque está escondendo minerais que alimentam veículos elétricos, satélites e sistemas de mísseis, enquanto a demanda está disparando. No entanto, não se trata apenas de mineração e de ter recursos. É também uma questão de controle. Atualmente, a China tem uma vantagem enorme, porque refina mais de 90% das terras raras do mundo. Isso significa que se você quiser lançar um satélite, fabricar eletrônicos avançados, ou até mesmo só manter as luzes acesas na sua casa inteligente e chique, as chances são de que você dependa da China. E isso deixa muitas potências mundiais bem nervosas, porque com tudo indo pro elétrico, a última coisa que você quer é depender do seu rival geopolítico. Então agora a caça ao tesouro global da tecnologia limpa está oficialmente aberta. Os Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, todos estão competindo. No entanto, a tecnologia mais recente e o potencial inexplorado podem dar vantagem ao Canadá. O Canadá tem esses minerais há décadas, mas com preços baixos, terreno difícil e sem uma corrida global, eles ficaram praticamente intocados. No entanto, o Ottawa finalmente está começando a agir. Em 2022, o Canadá lançou a Estratégia de Minerais Críticos, com bilhões em investimentos e incentivos fiscais para incentivar as empresas a explorar. Também há planos para construir as estradas, portos e linhas de energia necessários para acessar esses depósitos remotos no norte. O Canadá já produz mais de 60 minerais e metais, mas agora 31 deles são considerados críticos. 6 deles estão recebendo tratamento VIP: lítio, grafite, níquel, cobalto, cobre e elementos de terras raras. Mas extrair esses minerais é só o primeiro passo. O verdadeiro plano? Manter tudo por aqui. Transformar esse tesouro congelado em baterias novinhas em folha, bem aqui em casa. Isso significa não só minas, mas também refinarias, centros de processamento e fábricas de alta tecnologia surgindo onde antes só havia neve e silêncio. Enquanto outros só falam, o Canadá está ocupado asfaltando estradas e instalando linhas de energia. Devagar, mas com certeza, eles estão transformando campos de neve em um playground de alta tecnologia. Chegar a todo esse tesouro enterrado costumava ser quase impossível. Afinal, estamos falando de terras tão remotas que as estradas literalmente acabam centenas de quilômetros antes do destino. O solo fica congelado a maior parte do ano. E mesmo que você encontrasse algo valioso, só sair de lá já era um pesadelo logístico. Então, o que mudou? O Canadá tem uma carta na manga. Não sei você, mas eu uso isso principalmente para fazer memes e música. Mas os geólogos, eles estão escaneando o Ártico como se fosse Minecraft com visão de raio-x. Em vez de perfurar no escuro, eles estão usando amostras de núcleo de décadas atrás, colocando tudo em IA e obtendo previsões surpreendentemente precisas sobre o que está debaixo da Terra. É como trocar um mapa do tesouro de pirata por um GPS que realmente diz, cave aqui. Empresas como a Geologic AI e a Cobalt Metals já estão fazendo isso, despejando dados em IA e recebendo indicações certeiras de onde encontrar níquel, cobalto e terras raras. Nos territórios do Noroeste, o Canadá está conduzindo um laboratório piloto que usa IA e escaneamento digital para reanalisar amostras de rochas de décadas atrás. O objetivo é identificar depósitos minerais escondidos que os métodos antigos podem ter deixado passar, sem precisar cavar nenhum buraco novo. Tudo isso parece ótimo, mas talvez eu tenha feito parecer mais simples do que realmente é. Explorar o Ártico é um pesadelo logístico. Para começar, não se trata apenas de um pedaço remoto de terra. O Ártico canadense é enorme, quase metade do país, se estendendo pelo Yukon, territórios do Noroeste e Nunavut.
Estamos falando de uma região maior que a Índia, com menos habitantes do que uma cidade pequena. A maior parte é permafrost, áreas selvagens ou ilhas cobertas de gelo espalhadas pelo arquipélago ártico. As temperaturas vão de pouco mais de 10 graus Celsius no verão até menos 40 graus Fahrenheit ou menos, com o solo permanecendo congelado durante a maior parte do ano. Curiosidade: você sabia que menos 40 graus é igual tanto em Fahrenheit quanto em Celsius? É a única temperatura em que as duas escalas se encontram. Elas sobem em ritmos diferentes, mas acabam se cruzando quando faz frio o suficiente. Só uma curiosidade para os nerds do clima comum. Enfim, não dá simplesmente para chegar com o caminhão e começar a construir no Ártico. Lá em cima, as estradas simplesmente acabam. Quer construir alguma coisa? Pode levar anos. E o inverno rigoroso pode colocar tudo em espera. E se você quiser continuar indo pro norte, vai precisar de mais de tudo. Mais comida, mais combustível, mais máquinas, o que significa ainda mais dinheiro. Falando em dinheiro, outro fato de gelar o sangue é quanto tudo isso custa. Minerar no extremo norte é muito mais caro do que fazer isso, por exemplo, na Austrália ou no Chile. Uma IA pode até te dizer aonde estão os minerais, mas pessoas e máquinas enormes ainda precisam cavar. E isso custa uma fortuna. Mas isso não é tudo. A maior parte do norte do Canadá é terra indígena. Comunidades das primeiras nações, Inuit e Métis, vivem lá há milhares de anos. E os pontos quentes de minerais geralmente ficam bem em cima de suas terras ancestrais. Então, quando o Canadá fala sobre destravar o Ártico, não se trata apenas de estradas e robôs. É uma questão de parceria e colaboração, e isso não é opcional. Legalmente, projetos em terras indígenas exigem consulta e, em muitos casos, consentimento. A boa notícia: algumas comunidades não estão só envolvidas, estão liderando o caminho. Em regiões como Nunavut e os territórios do Noroeste, corporações indígenas e potências mundiais já estão moldando como o desenvolvimento acontece, do jeito delas. Se o Canadá quiser ter sucesso nisso, vai precisar de mais do que tecnologia e financiamento. Vai ser preciso confiança. Então, levando tudo isso em consideração, será que o Canadá conseguirá fazer isso? Honestamente, com os avanços tecnológicos e as parcerias, não parece impossível. Mas o Canadá não está apenas fazendo uma coisa bem feita, está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Vamos recapitular. Recursos ocultos, verificado. Nova estratégia, no local. Financiamento substancial, aprovado. Ferramentas de IA, desdobado. Parcerias com povos indígenas, em andamento. Infraestrutura, já em fase inicial de construção. É uma bola de neve que se transforma em avalanche. A exploração impulsiona o investimento. O investimento acelera a construção de estradas. As estradas liberam mais jazidas. E mais jazidas atraem mais fábricas. É um ciclo de retroalimentação. E se continuarem a alimentá-lo, toda a operação no Ártico poderá passar de uma ideia a um império mais rápido do que qualquer um espera, dando um significado totalmente novo à expressão ativos congelados. Mas isso não ajuda só o Canadá. Pode poupar os EZA um bocado de dor de cabeça. Se tudo correr como planejado, os Estados Unidos não vão precisar enviar terras raras para o outro lado do planeta. Basta olhar para o norte, acenar para os caribus e conseguir o que precisa do vizinho mais próximo. É por isso que os AU apoiaram publicamente o esforço, oferecendo suporte e financiamento para ajudar a construir uma cadeia de suprimentos norte-americana confiável. Para o Canadá, esse pode ser um momento em que deixa de ser apenas um fornecedor de matérias-primas e passa a se tornar um agente de peso na economia de tecnologia limpa. Para o ZEU, é como descobrir que seu vizinho estava secretamente construindo uma fábrica de baterias no quintal enquanto você montava veículos elétricos. E no cenário global? Bem, a abundância de recursos tende a baixar os preços, e isso sempre é bom para nós, pessoas comuns. Cobalto, níquel e lítio mais baratos significam baterias mais baratas, e baterias mais baratas significam veículos elétricos, armazenamento de energia, celulares, laptops e tudo mais acessíveis. Agora, não se empolgue demais ainda. Como dissemos, minerar no Ártico não é barato. Mas, em teoria, quando o motor de tecnologia limpa do Canadá estiver funcionando a todo vapor, mais oferta e cadeias de suprimento mais curtas devem aos poucos reduzir os custos. E não se trata só de preço, mas de estabilidade. Atualmente, se um país corta as exportações ou se envolve em questões políticas, tudo na cadeia fica instável. Mas com o Canadá entrando como um fornecedor confiável, o sistema global pode ganhar um pouco mais de fôlego. Os fabricantes podem parar de se preocupar com pontos únicos de falha e começar a produzir com mais confiança. É um dia perfeito de verão. Você está relaxando na praia, mergulhando os dedos dos pés na água fresca, quando de repente, BAM!
Um pesadelo aquático de 17 metros surge das ondas. Ele tem o tamanho de 2 ônibus londrinos de 2 andares, ostenta cerca de 60 dentes afiados, incluindo mordedores extras no céu da boca. Por que não? Essa fera aquática também não é exigente quanto à dieta. Tubarões? Tartarugas? Outros monstros marinhos? Sim, todos eles fazem parte do cardápio. Conheça o Mosasauro, um grupo de répteis marinhos que dominou os oceanos há milhões de anos. Se você já assistiu ao filme Jurassic World, os reconhecerá como os protagonistas daquele momento épico em que uma criatura enorme salta da água para abocanhar um grande tubarão branco como se fosse sushi. Esse é o Mosasauro e é tão aterrorizante quanto parece. Recentemente, os cientistas encontraram um fóssil de um desses monstros marinhos em um dos lugares mais famosos do mundo, o Mississippi. Sim, Mississippi, a terra das magnólias e do bagre catfish. Acontece que ele também é o lar de antigos dragões marinhos. Essa descoberta foi um feliz acidente. Uma equipe de geólogos estava mapeando o terreno no centro-leste do Mississippi quando notou algo estranho saindo do solo. Não se tratava de uma rocha ou concha, era uma vértebra. E uma vértebra enorme. De fato, era tão grande que mal cabia na mão do cientista que a encontrou. O fóssil provavelmente pertencia à maior espécie conhecida de mosasauro, o Mosasaurus hoffmanni. Agora, o maior mosasauro já encontrado atingiu a impressionante marca de 17 metros de comprimento. Esse novo espécime atingiu sólidos 9 metros pelo menos. E, embora possa não quebrar o recorde mundial, ele certamente leva a coroa de maior mosasauro já descoberto no Mississippi. Fato interessante, isso ainda é mais longo do que um trailer comum e com um consumo de combustível muito pior. Para ser justo, o Museu de Ciências Naturais do Mississippi já tinha alguns fósseis de mosasauro em sua coleção, mas esse recém-chegado pode roubar os holofotes. E esse não é um incidente isolado. Em 2015, paleontólogos desenterraram o crânio de um mosasauro de 6 metros de comprimento em Dakota do Norte. Anos depois, um caçador de fósseis particular, sim, isso existe, encontrou um mosasauro igualmente enorme no Texas. Bem, pelo menos a mandíbula de um. Esses monstros marinhos, também conhecidos como dragões marinhos, aliás, têm na verdade uma das histórias de origem mais loucas da paleontologia. O primeiro crânio foi encontrado em 1764 em uma pedreira de giz na Holanda, e na época os cientistas pensaram que se tratava de uma baleia. Depois veio um segundo crânio, que era tão impressionante que os revolucionários franceses literalmente o saquearam durante um cerco em 1794. Diz a lenda que ele foi trocado por 600 garrafas de vinho, o que não me parece uma troca justa. Na verdade, esse fóssil ajudou a criar o conceito de extinção e deixou os paleontólogos entusiasmados por séculos. Desde então, fósseis de mosassauros têm aparecido em todo o mundo como antigas celebridades escamosas deixando sua marca. Do sertão do Mississippi aos desertos do Marrocos, de Nova Jersey à Bélgica, os cientistas descobriram de tudo, de dentes a crânios completos, às vezes até mesmo colocando-os em gavetas de museus por séculos. Então, o que exatamente eram esses terríveis titãs das profundezas? Bem, digamos que se os oceanos antigos tivessem um prêmio de mais propenso a comer tudo que estivesse à vista, o mosasauro seria o vencedor. Imagine um torpedo gigantesco e escamoso com uma boca cheia de cerca de 60 dentes afiados, incluindo alguns que cresciam no céu da boca como um exagero dentário. Ele tinha uma cauda longa e musculosa para a propulsão e 4 membros semelhantes a pás que funcionavam como remos turbinados, permitindo que ele navegasse em mares quentes e rasos como uma lancha reptiliana. Os cientistas acreditam que eles eram parentes próximos dos lagartos monitores e das cobras modernas, o que, honestamente, torna esses dois animais muito mais assustadores. Alguns mosassauros podem até ter se adaptado para sentir vibrações na água, o que lhes permitia detectar movimentos à distância, de forma semelhante ao que os tubarões fazem hoje com a eletrorecepção. Seus olhos também eram bem desenvolvidos, o que lhes proporcionava uma visão nítida das profundezas escuras do oceano, uma vantagem fundamental ao caçar presas rápidas ou esquivas. Mas o que realmente faz com que os mosassauros sejam um motivo de pesadelos pré-históricos é sua atitude. Eles eram predadores de primeira linha e sabiam disso. Esses monstros marinhos não eram exigentes. Peixes, tartarugas, pássaros, tubarões, outros mosassauros, basicamente qualquer coisa que se movesse era o jantar.
Os conteúdos estomacais fossilizados de mosassauros provam que eles praticavam o jantar em família da maneira mais metálica possível. Se eles existissem hoje, seu dia na praia seria muito mais emocionante e provavelmente mais curto. Esses animais eram tão intensos que dominavam o mundo inteiro. É seguro dizer que os mosassauros eram os governantes indiscutíveis dos oceanos do final do Cretáceo. E assim como as orcas ou os grandes tubarões brancos de hoje, eles provavelmente usavam táticas de emboscada, esgueirando-se sobre a presa por baixo antes de atacar com força explosiva. Marcas de mordidas encontradas nos ossos fossilizados de tartarugas e até mesmo de outros mosassauros sugerem intensas batalhas subaquáticas dignas de um filme de sucesso de bilheteria. Mas como um deles foi parar no Mississippi, dentre todos os lugares? Bem, volte no tempo cerca de 80 milhões de anos e você encontrará parte da América do Norte debaixo d'água. Um mar vasto e raso, conhecido como Mar Interior Ocidental, dividia o continente em dois, indo do Golfo do México até o Oceano Ártico. Ele era quente, repleto de vida, e sim, cheio de monstros marinhos. Essa via marítima pré-histórica era um país das maravilhas aquático. Imagine plesiosauros de pescoço comprido deslizando pela água, pássaros dentados mergulhando em busca de peixes e ostras do tamanho de pneus de carro agarradas a estruturas semelhantes a recifes. Até mesmo peixes gigantes, como esse cara esquisito aqui, o chamavam de lar. Esse antigo mar interior se estendia por mais de 1.000 quilômetros de largura em alguns lugares, mas não tinha mais do que algumas centenas de metros de profundidade, o que o tornava o território ideal para predadores como os mosassauros prosperarem. A pouca profundidade também significava que suas presas tinham poucos lugares para se esconder, transformando o mar em um buffet pré-histórico. Mas o Mar Interior Ocidental não era um local permanente. Com a elevação das montanhas rochosas, o canal marítimo desapareceu lentamente. Ao longo de milhões de anos, ele se transformou de um oceano raso em pântanos e depois em terra firme. Hoje, o que antes era um oceano, agora é o meio-oeste, com campos de milho, vacas e a ocasional vértebra de mosassauro escondida na terra. Bem, esse não foi exatamente o fim dos mosassauros. Infelizmente, nem mesmo esses monstros conseguiram vencer a extinção. Esses enormes animais marinhos encontraram seu túmulo aquático há cerca de 66 milhões de anos, quando a Terra recebeu um visitante indesejado, um asteroide de 16 quilômetros de largura. Quando essa rocha espacial colidiu com o que hoje é a península de Yucatán, no México, desencadeou uma destruição em escala planetária. O impacto provocou enormes tsunamis, incendiou florestas e lançou tantos detritos na atmosfera que a luz do Sol ficou bloqueada por meses, talvez até anos. Esse inverno de impacto levou a Terra a um congelamento profundo. Sem a luz do Sol, as plantas não conseguiam fazer fotossíntese e a cadeia alimentar entrou em colapso como um castelo de cartas. Na Terra, os comedores de plantas morreram de fome e predadores como o Tiranossauro Rex logo seguiram. Cerca de 75% de todas as espécies da Terra desapareceram. Mas não pense que os oceanos foram um refúgio seguro. Os mares foram atingidos com a mesma intensidade, se não pior. Primeiro veio o mega tsunami que devastou a vida marinha ao longo das costas. Depois chegou o verdadeiro vilão. Sem a luz do sol, o fitoplâncton, aquelas plantas minúsculas e microscópicas que servem de base para a cadeia alimentar marinha, pereceu. Com ele se foram o zooplâncton, os peixes pequenos e os filtradores. E quando o buffet secou, os grandes predadores, como os mosassauros, ficaram famintos. Sem comida, sem futuro. Com a queda das temperaturas e a acidificação do oceano, até mesmo o maior predador do oceano não conseguiu sobreviver. Os mosassauros, juntamente com os plesiosauros e os amonitas, foram exterminados em um piscar de olhos geológico. Assim terminou o reinado dos monstros marinhos. A boa notícia é que agora você pode nadar em paz, sabendo que nenhum dragão marinho virá até você. Quero dizer, é uma pena que eles tenham sido extintos, mas sejamos honestos, os dias de praia são muito mais relaxantes sem lagartos de 17 metros de altura invadindo a festa. Stonehenge levou aproximadamente 20 milhões de horas de trabalho humano para ser construído. Para comparar, um ser humano médio não vive muito mais do que 700 mil horas. Este é o Jack, um dos primeiros construtores de Stonehenge. Vamos supor que Jack viveu até os 80 anos, o que é extremamente improvável, mas facilita para eu fazer as contas, valeu? Se Jack tivesse passado a vida inteira, do 0 aos 80 anos, trabalhando no projeto de Stonehenge, seriam necessárias aproximadamente 28 gerações e meia de pessoas fazendo a mesma coisa para concluir a obra. Isso é praticamente impossível.
Para deixar a coisa mais plausível, vamos multiplicar esse número por 2. Afinal, o Jack não ia querer dedicar a vida inteira só a mover pedras. E ele nem viveu tanto assim. Assim, chegamos à conclusão de que seriam necessárias cerca de 57 gerações para construir Stonehenge. Não há espaço suficiente na tela para eu apresentar John, o tataravô do Jack, sabe? Você entendeu? Mental. Tudo começou há cerca de 5.000 anos, com um simples aterro circular de terra e um fosso. Avançando rapidamente para cerca de 26.000 a.C., os construtores substituíram aquela estrutura inicial por um arranjo complexo de postes de madeira e trouxeram cerca de 80 pedras azuis de dolerito do país de Gales, que foram rearranjadas pelo menos 3 vezes. Depois, alguns séculos depois, eles adicionaram aquelas enormes pedras de Sarsen, cada uma pesando cerca de 25 toneladas. Esses enormes blocos de arenito foram transportados por cerca de 30 quilômetros para criar um círculo externo contínuo, com 5 trilítonos formando uma ferradura no interior. Foi um processo de construção que durou 1.000 anos e exigiu anos de trabalho árduo. Então, as pessoas deviam morar por perto, certo? Mas como elas teriam encontrado abrigo naquela época? Hoje em dia, temos casas para os trabalhadores no local da obra, pequenas acomodações que servem como moradia temporária. Mas estruturas assim definitivamente não existiam quando Stonehenge foi construído. Existiam? Na verdade, existiam sim. E algumas escavações arqueológicas recentes perto de Stonehenge provam isso. Arqueólogos encontraram esta ecocasa da Idade da Pedra, o que é algo enorme, já que é um dos primeiros assentamentos da região. Esta casa mesolítica recém-descoberta data de cerca do ano 4.300 a.C. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa casa, certo? Agora, para as paredes, as pessoas daquela época usavam uma grande árvore caída, mais precisamente o tronco. Essas paredes de madeira eram reforçadas com sílex e eles ainda forravam o buraco deixado pela raiz da árvore com paralelepípedos. Para fazer o telhado, eles optaram por peles de animais, o que parece uma escolha bem inteligente. Elas deviam oferecer proteção contra o clima imprevisível das Ilhas Britânicas. Você deve se perguntar: o clima na Grã-Bretanha é imprevisível e sempre foi assim desde sempre. Então, como os construtores lidavam na maior parte do ano, especialmente no inverno? A resposta é simples. Havia uma lareira no local, o que não é surpreendente, mas o sistema que eles usavam era bastante engenhoso. Uma lareira dentro da casa teria representado um risco grande demais. Mas levar pedras quentes para moradia era seguro. Quentes, elas não causavam incêndios. Então, usavam essas pedras da lareira como fonte de calor para se aquecerem à noite. E, para finalizar, eles ainda incorporaram várias pedras para decoração. Eles não chegaram a ter uma casa digna do Pinterest, mas com certeza isso deu um toque de elegância. E se você acha que essa descoberta se resume apenas às casas, pode repensar. Isso muda significativamente nossa compreensão de como as pessoas viviam naquela época. Essa descoberta coloca essas pessoas em um cenário pré-histórico importante, bem no início do período neolítico, levantando algumas questões interessantes sobre se esses povos antigos poderiam estar relacionados com aqueles que construíram Stonehenge, mas há uma grande preocupação. Especialistas temem que essa descoberta, junto a outros sítios arqueológicos, esteja em risco se as autoridades construírem um túnel para desviar a A303 do patrimônio mundial. A casa encontrada pelos cientistas não estava em perfeito estado e faltavam elementos cruciais para a vida. Alguns se deterioraram com o tempo. Então, os cientistas usaram 20 toneladas de giz, 5.000 varas de avelã e 3 toneladas de palha para recriar as casas com design de 4.500 anos atrás. Essas novas construções ficam perto de Stonehenge, o que é impressionante, já que nessa área, obter licença para construir um galpão de vacas é complicado. Então, como são essas casas? Primeiro, são 4 casas de forma oval. Elas foram construídas sobre alicerces de casas que existiam ali há cerca de 4.500 anos. Na mesma época, a casa ecológica Stonehenge estava sendo construída. É uma estrutura pequena, de um único cômodo. As dimensões foram fáceis de estimar, pois calculamos o telhado e a altura das paredes pelas fundações. Cada lado tem uns 16 pés. No entanto, a estrutura do telhado ainda é um mistério. Na época, havia técnicas diferentes de cobertura com palha, então saber o método exato usado nessas casas é pura adivinhação. Por enquanto, achamos que envolve palha amarrada ou trançada, cuidadosamente presa a uma estrutura de avelã entrelaçada.
Quando o fogo é aceso, a fumaça da lareira sobe pelo telhado de palha. Agora, lembra das 20 toneladas de giz? Elas foram necessárias para os pisos e paredes. As paredes e pisos brancos de giz refletem a luz do sol e capturam o calor do fogo. Mas aqui vai o detalhe. Os construtores enfrentaram um desafio porque o solo estava tão encharcado. Obrigado. Alguns pisos de giz levaram semanas para secar. Já deviam estar secos, mas seguiam grudentos como chiclete. As pessoas de 4.500 anos atrás enfrentaram dificuldades parecidas e valorizamos o que passaram ao construir suas casas. A última camada de barro foi aplicada com trapos para um acabamento liso e brilhante, que fica elegante. Os interiores são mobiliados com camas e prateleiras de madeira e vime, potes e jarros, tudo em volta de uma lareira aconchegante. Os ambientes parecem surpreendentemente espaçosos e são cheios de luz que entra pelo telhado de palha, refletindo nas paredes brancas. Além disso, os móveis de vime dão um toque de autenticidade ao clima. As fogueiras foram acesas e à primeira refeição, um pão feito com farinha moída em um moinho de pedra ao lado da lareira foi preparada. Quem provou o pão ficou agradavelmente surpreso com o sabor, achando bem gostoso. Agora vem a parte chata. Quem reconstruiu as casas deu uma trapaceada. Embora os materiais usados fossem autênticos, as ferramentas não eram. Eles usaram betoneira para misturar o barro, carrinhos de mão para transportar madeira, e os troncos ao lado da lareira foram rachados com machados de aço em vez de machados de pedra. Mesmo assim, os construtores não são profissionais. São voluntários. Então acho que um pouco de trapaça é totalmente aceitável nesse caso. Há outros voluntários no local que adoram conversar sobre as atividades diárias dos construtores de Stonehenge, desde moer grãos com moinho manual até fazer corda de junco. Mas essas casas e a casa ecológica não são as únicas coisas notáveis na região de Stonehenge. Alguns anos atrás, arqueólogos descobriram um sítio funerário perto de Stonehenge que é mais antigo do que o próprio monumento. Esse túmulo neolítico com cerca de 5.600 a 5.700 anos provavelmente abriga os restos mortais de alguns dos primeiros habitantes da Grã-Bretanha. O local de sepultamento foi identificado por meio de imagens aéreas, que revelaram seu formato distinto sob as plantações. A planície de Salisbury é repleta de sítios antigos, incluindo Stonehenge, vários montes e monumento. A região permaneceu intocada ao longo dos séculos, o que provavelmente explica por que tantas estruturas antigas ainda estão preservadas. Essa descoberta também revela uma mudança significativa no estilo de vida humano daquela época, marcando a transição de uma existência nômade para a agricultura e a criação de animais, muito parecido com o conceito da própria casa ecológica. O túmulo longo em questão mede cerca de 26 metros de comprimento por 20 metros de largura, embora grande parte de sua estrutura acima do solo tenha sido perdida devido à agricultura ao longo dos anos. Se este sítio for semelhante a outros na região, ele contém os restos mortais de 30 a 50 pessoas, além de crânios de vaca que tinham grande importância para aquelas comunidades antigas.